Bem-vindo a mais uma aula de revisão agora do Reino Plantae. Bem-vindo à aula de revisão sobre sementes e frutos. Iniciando nossa revisão sobre as sementes, a gente começa com uma definição que eu considero bem importante nesse momento. Quando a gente trabalha o conceito de sementes, e aqui estão elas, ó, a gente deve lembrar que as mesmas são originadas a partir de um óvulo fecundado e desenvolvido. Certo? Aqui ele vai apresentar então uma casca, aqui o chamado hilo, lá dentro dele, veja, o endosperma, e do outro lado, bem importante, eu vou alternar ele, né? Mas eu vou colocar assim, ó, aqui, ó, a radícula, o caulículo, também conhecido como hipocótilo, a parte superior dele aqui, ó, o epicótilo, e aqui as chamadas plúmulas ou as folhas, né? As folhas primárias. Todos estes, importante lembrar agora, todos esses estão compondo o embrião. Certo? Diploide. Certo? E esse endosperma, lembra que como a gente está tratando aqui das angiospermas, ele é um embrião triploide. Tá? Então, essa é a primeira parte da revisão, são as partes da semente. Agora iniciamos a nossa revisão para a estrutura que é o fruto. Então, mais uma vez, lembrando que este fruto, ele é originado a partir do ovário fecundado e desenvolvido. Muito bem. Então, temos as partes do fruto. Partes essas, então, a primeira delas, nós temos o epicarpo. Parte mediana, o mesocarpo. E a parte interna aderida à semente, o endocarpo. A soma dos três forma o pericarpo, né? A soma das três partes. Aqui, o chamado pedúnculo, e esta é a semente. Certo? Então essas são as partes do fruto. Não tem como chegar nessa parte da nossa revisão e não revisar, olha aqui embaixo, ó, os tipos de frutos. Bom, então nós vamos começar revisando os tipos de frutos, já definindo dois conceitos, quando esse fruto é deiscente e quando ele é indeiscente. Olha lá, quando o fruto é deiscente, ele abre-se naturalmente para liberar a semente. Indeiscente, não abre-se para liberar a semente. Então o fruto tem que entrar num processo de decomposição para aí sim liberar a semente. Esse fruto ele pode ser então seco,
ele pode ser seco quando o pericarpo dele for lenhoso no fruto, que nem a gente já viu agora o pericarpo lenhoso. E quando o pericarpo for suculento, ele é chamado de carnoso. Pericarpo seco, lenhoso, pericarpo carnoso é quando ele é suculento. Então, olha só, primeiro tipo, fruto dehiscêntico seco. Quem são eles? Vamos lá. Fruto dehiscêntico seco, aqui. Temos, primeiro, legume, com exemplo da soja, da ervilha, amendoim, todo fruto que dá em vagem. O pixídeo, que abre uma tampa, né, com uma castanha. E o lomento, que parece um legume, mas ele é fracionado, como o pega-pega. Agora, os frutos que são dehiscênticos carnosos, nós temos um fruto do tipo cápsula, que é o melão de São Caetano, uma cucurbitácea lá da família do pepino, da melancia. Depois, temos aqui os frutos que são indehiscênticos secos. Podemos citar os frutos indehiscênticos secos, como por exemplo, deixa eu só pegar aqui, ó, os frutos dehiscênticos secos, como a cariopse para o milho, o aquênio ou arquênio para o dente de leão e as sâmaras para um tipo de fruto de uma árvore conhecida como bordo. E agora, os indehiscênticos carnosos, para a gente fechar esse conceito, que serão aqueles que a gente tem então aqui para a baga e drupa. Baga é aquele fruto que tem muitas sementes, a laranja, o tomate, o limão, a bergamota e a drupa quando ele tem uma semente só, a manga, o pêssego. Mas existem aqui dentro os chamados pseudofrutos. São todos aqueles frutos, olha a definição deles. Todos os frutos que não são originados do ovário. Então eles podem ser, vamos lá, simples, originado do receptáculo, que é, por exemplo, a maçã e o caju, composto como o morango, certo? Que o receptáculo, ele tem vários carpelos, mas é o receptáculo que se forma. Cada pontinho presente no morango, só tu pensar nele aqui, ó. Quando a gente pensa no morango, cada pontinho desses, ó, é um fruto, tá? Aqui o morango, tá? Cada frutinho desse é morango, é um fruto. E detalhe, esse frutinho é do aquênio, mas o fruto no todo é composto. E múltiplos, que é no caso do abacaxi, que é uma fusão de uma inflorescência, certo? Cada quadradinho, por exemplo, do abacaxi é um frutíolo, da amora também. E essa foi a nossa revisão dos tipos de frutos. Estuda, revisa, que é importante tu saber essa parte botânica. Valeu e até a próxima aula de revisão.